texto começa apresentando dois paralelos, duas ilustrações, antes de nos dar uma espécie de classificação do agir de Deus. Ele primeiro diz, assim como não sabes, uma versão diz, aqui eu estou lendo, diz, assim como você não conhece o caminho do vento. Depois diz, nem sabe como se formos ossos no ventre da mulher grávida. Depois dessas duas ilustrações, ele diz, assim também não sabes, do mesmo jeito que você não sabe uma nem outra, assim também não sabes as obras de Deus que faz todas as coisas. Nas versões mais antigas como não sabes, aqui na Nova Almeida atualizada, ela apareceu como não conhece, depois não sabe e depois não entende, embora no original seja exatamente a mesma palavra. Acredito que essas tentativas de traduções diferentes visam apenas dar um significado mais abrangente, porque essa palavra, ela significa literalmente, no seu sentido primário, conhecer. Algumas possibilidades de expandir sua tradução é incluir junto com conhecer a ideia de perceber. Entre o conceito de percepção, existe nos léxicos uma menção específica de perceber e ver, ou seja, percepção visual. E acredito que justamente essa ideia de percepção visual é a que mais cabe no contexto. Porque quando ele diz assim como você não conhece o caminho do vento, ele basicamente não está falando apenas de algo que não se conhece, mas de algo que não se vê. Porque, por exemplo, eu posso saber em que direção o vento está soprando, pelo simples fato de que a brisa tocando o meu rosto denuncia. Observando as folhas de uma árvore balançando, eu sei, o vento está soprando para lá. Ainda que seja algo invisível aos nossos olhos, nós temos uma certa evidência. Mas nós temos hoje conhecimento não só de como as correntes de ar funcionam, a própria temperatura do ar produzindo movimento e circulação. Nós podemos até num determinado momento dizer está soprando para cá. Mas nós não sabemos, como os antigos diziam, onde é que o vento faz a curva. Onde é que a coisa muda? Eu, quando garoto, sou parte de uma geração anterior à do videogame. Parte da nossa diversão era soltar pipa. E uma hora a pipa está erguida para um lado porque o vento está soprando para lá. Daqui a pouco mudou completamente. E o caminho do vento é algo que, num momento específico, com determinados meios de checar, você pode dizer agora é assim, mas você não consegue acompanhar o processo com a vista dos olhos. Quando ele muda de exemplo, ele também fala de algo que acontece fora da vista dos olhos. Quando a Bíblia diz que nós não sabemos como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, se a palavra significasse apenas saber ou conhecer, ela nem atualizada estaria mais. Porque hoje nós temos conhecimento científico e biológico da calcificação. Onde fala da formação dos ossos, é lógico que está falando da criança em desenvolvimento no ventre materno. E hoje nós temos o entendimento de como se dá a formação. No entanto, o processo acontece fora da vista dos olhos. Assim como no caso do vento, nós podemos ter algumas evidências. Mês a mês, naquela gestação, a barriga da mamãe está aumentando de tamanho, que denuncia que a criança está crescendo. Mas o processo acontece fora da vista dos olhos. Atualmente temos recursos tecnológicos que eles não tinham. Eu estou falando de mais de 2 décadas atrás, nas gravidez dos 2 filhos que Kelly e eu tivemos, a gente já pôde pelo ultrassom ir além da capacidade visual e descobrir que estava tudo bem com as crianças antes do nascimento. Eles naquela época não tinham nada que permitisse furar esse bloqueio da incapacidade de visualizar o processo. Mas mesmo nós hoje, nós temos pequenos vislumbres. A maior parte do tempo, o processo ainda acontece fora da vista dos olhos. E é depois de definir como um padrão e uma alegoria esses 2 exemplos de coisas que não são visíveis aos olhos, que a Bíblia diz, assim também não sabes, não conheces ou não entendes o agir de Deus, que faz todas as coisas. Ou seja, a Bíblia garante que Deus está agindo em tudo, mas não é porque Ele está agindo em tudo que significa que eu e você consigamos reconhecer o processo. Nós podemos até ter a evidência de alguns resultados, mas não acompanhar o processo. Porque o processo, assim como o caminho do vento, assim como o desenvolvimento da criança no ventre da mamãe, ela é, ou ele é, invisível aos nossos olhos. E o tema da minha mensagem hoje é o agir invisível de Deus.
E há muitas razões pelas quais, biblicamente falando, nós podemos